Meus amados irmãos, a paz do Senhor! Estamos começando mais um comentário da lição bíblica para jovens, terceiro trimestre, lição bíblica da CPAD, Casa Publicadora da Assembleia de Deus no Brasil. Estamos aqui pela CADEB TV oficial e Rádio Vox 105.9. Te convido para que você se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber as diversas programações da CADEB TV. Quero também mandar um grande abraço para o nosso pastor presidente, pastor Valdomiro Pereira da Silva, para toda a sua família, a mesa diretora da nossa convenção, cada conselho, cada pastor espalhado por essa Bahia imensa, abençoada. Deus abençoe grandemente, é uma alegria estarmos de volta para comentarmos desta feita a lição de número 10, que será ministrada no dia 3 de setembro de 2023 em todas as igrejas evangélicas, Assembleias de Deus da nossa nação. E o tema desta feita, a segunda carta a Timóteo. Já estudamos a primeira carta, agora começamos a segunda, com ensinamentos preciosos, valorosos, que vão te edificar abundantemente. O texto principal da nossa lição encontra-se em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 2. A Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e da de Cristo Jesus, Senhor nosso. O resumo da nossa lição: o líder deve manifestar sua afeição aos seus fiéis cooperadores. Como é bom ser amado, como é bom poder perceber que somos pessoas importantes em uma estrutura organizacional. E já fica aqui o conselho para você que é líder de jovens, para você que é professor, para você que é obreiro da casa de Deus, que é pastor. Você tem demonstrado afeição para os seus liderados? Algumas das vezes, o que o liderado quer é atenção, é amor, é compreensão, é demonstração de carinho, demonstração de afeto. E aqui nós vamos perceber nessa segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo essa demonstração, a evidência desse carinho. Portanto, você que está liderando, tenha cuidado, reconheça, valorize. Deus com certeza vai te levar a lugares altos. O texto bíblico da nossa lição encontra-se na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 1, o versículo 1 e o 2, depois capítulo 2, versículo 1 e o 2, e depois um breve salto para o capítulo de número 3, o versículo de número 1 até o versículo de número 5. Diz assim a leitura da palavra: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus. A Timóteo, meu filho amado, graça, misericórdia e paz, da parte de Deus, Pai, e da de Cristo Jesus. Capítulo 2, versículo 1. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus, e o que de mim, entre muitas testemunhas ouvistes, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem a outros. O capítulo de número 3, do versículo 1 até o versículo número 5. Sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. A nossa introdução desta lição
Nesta lição abordaremos a diferença de contexto em que a carta foi escrita. Paulo estava preso novamente em Roma e sentia a proximidade de sua morte. Seu texto tem um tom mais pessoal, diferente da primeira carta, em que transmitiu ensinos relacionados à vida da igreja. Se na primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, ele estava dando recomendações, instruções, ensinamentos de como deveria se comportar o cristão no culto em praça pública, como se deveria comportar o obreiro, o jovem pastor, como deveria ser essa oração, como deveria se interceder pelas autoridades que foram constituídas. Na segunda carta, nós vamos ver uma pessoalidade onde o apóstolo Paulo está escrevendo especificamente para o jovem obreiro Timóteo. Esta lição também está dividida em 3 partes. Na primeira parte, nós abordaremos a firmeza do apóstolo Paulo quanto à sua chamada, a convicção ao seu ministério. A segunda parte da lição, o amado filho Timóteo. Aí ele vai então tratar, o apóstolo Paulo vai falar com o jovem Timóteo, mostrando o amor, a estima que tem pelo jovem obreiro. E na terceira parte nós falaremos sobre tempos trabalhosos. Na primeira parte da nossa lição, ela vai estar dividida também em 3 subtópicos. Então, a firmeza de Paulo, o primeiro subtópico, o apóstolo até o fim, a promessa da vida, no segundo subtópico, e no terceiro subtópico, conservando a espera. Então vejamos o primeiro subtópico da nossa lição. Apóstolo até o fim. Paulo chega ao final da sua vida e de seu ministério com a mesma firmeza que demonstrou ao longo de sua carreira. Ele se identifica como apóstolo de Jesus Cristo. Uma grande diferença para quem é chamado daqueles que não foram vocacionados por Deus é a firmeza das suas ações, aquilo que se faz, a forma como conduz. Você que foi chamado por Deus para ser líder de jovens, para ser professor de escola bíblica dominical, para ser pastor, para ser diácono, a firmeza das suas ações vão atestar que de fato você foi chamado. Eu gostaria de lembrar aos jovens obreiros que estão assistindo a esse comentário, se você não fez ainda o curso teológico, eu acho que seria de bom alvitre, fundamental que você fizesse. Vai te dar mais segurança no tocante às ministrações, no tocante à sua liderança, porque você vai falar com convicção. O apóstolo Paulo, mesmo com todo o conhecimento que ele tinha, o seu conhecimento intelectual, ele também tinha a certeza da chamada de Deus sobre a sua vida. Quando temos a certeza de que fomos chamados, tudo é diferente, tudo muda. E o apóstolo Paulo chega ao final dessa sua chamada ministerial com essa convicção, com essa certeza. Em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 23 e 27, a gente vai perceber que a chamada do apóstolo Paulo, desde o momento em que Deus o chama, lá no caminho de Damasco, até o momento que ele vai encerrar o seu ministério na cidade de Roma, como todos sabem, sendo decapitado, ele vai mostrar lá em 2 Coríntios o que ele passou para se cumprir a chamada que Deus lhe fizera. Aí nós vamos perceber os açoites, prisões, apedrejamentos, naufrágios, fome e sede, frio e nudez. Quem foi chamado para fazer a obra precisa entender que Deus, aquele que nos vocacionou, vai estar conosco. Porém, isso não impede que venhamos a passar pelas dificuldades desta vida. O apóstolo Paulo é um grande exemplo. Uma quarentena de açoites, menos um, é o que ele relata. As prisões, que foram várias, e apedrejamento. Porém, ele sabia que em todas estas coisas, ele era mais do que vencedor.
Talvez você não tenha entendido por que está sofrendo tanta perseguição. Talvez você, líder, não conseguiu compreender por que é que as pessoas se levantam para acusar, para falar mal, falsos testemunhos. Faz parte da chamada ministerial. Entre o propósito se cumprir, existe um processo pelo qual aquele que foi chamado precisa passar. E isso não é para te desmotivar. Na verdade, esse sofrimento vai atestar a chamada que Deus te fez. Quantas pessoas desistiram no meio do caminho? Quantas pessoas pararam? Certamente elas não foram chamadas, elas não foram vocacionadas. Elas acharam que deveriam fazer quando Deus não mandou. Então o apóstolo Paulo nos dá esse exemplo claramente. Agora, cerca de 32 anos depois, provavelmente em 67 depois de Cristo, ele permanece firme na fé e na missão apostólica. Eu preciso lembrar os irmãos que Paulo foi chamado por volta do ano 34, 35 depois de Cristo. Já estamos no ano 67 e o apóstolo Paulo continua com a mesma convicção da chamada. Aliás, estava preso por ordem de Nero, que governou Roma em 54 a 68 depois de Cristo. Os irmãos se lembram que esse imperador chamado Nero, que era um César, esse imperador, ele foi um homem que tinha um grande problema psicológico. E todos lembram que no ano de 64, ele mandou tocar fogo em Roma. E dos 14 bairros de Roma, apenas 4 não foram queimados. E segundo a história, ele ficou na sacada do seu prédio, tocando o instrumento e compondo, porque ele acreditava que ele era um poeta. E ao mesmo tempo que ele estava vendo toda aquela destruição, porque ele queria depois reconstruir Roma, colocando algumas das suas impressões digitais naquela cidade, ele põe fogo na cidade, segundo a história, os historiadores, e depois ele vai acusar os cristãos de terem cometido aquela atrocidade. E a perseguição vai cada vez mais aumentar. Talvez você não tenha entendido que a vida ministerial é assim, a vida do crente é assim. Quantas vezes o inimigo que é ardiloso, o inimigo das nossas almas, que não nos quer ver bem, ele vai provocar o caos, a celeuma, a contenda, e muitas das vezes nós seremos acusados injustamente. Mas o Deus que nos conhece, o Deus que te conhece, Ele está cuidando de tudo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. No segundo subtópico da primeira parte da nossa lição, a promessa da vida, o que nutria o apóstolo e o fazia permanecer firme em sua carreira, era a promessa da vida que está em Cristo Jesus. Não se esqueça, a tua alma e o teu espírito já são eternos. O corpo ainda não. Ele ainda precisa passar por um processo. Mas não se esqueça que para aqueles que permanecerem fiéis até o fim, há uma promessa de vida eterna, que não se resume a esta vida, onde nós desfrutaremos lá na Nova Jerusalém. O apóstolo Paulo fazia questão de permanecer firme, nutrindo essa esperança. Nós não podemos ser guiados por este mundo que é imediatista, que quer o resultado agora. O apóstolo Paulo sabia muito bem diferenciar. Essa vida em Cristo tem um caráter presente, mas tem acima de tudo o caráter futuro da eternidade. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 8. Não podemos esquecer. E o livro de 1 Coríntios, capítulo 15, diz que quando isso que é mortal se revestir da imortalidade, Paulo está se referindo ao corpo. Aquilo que for corruptível se revestir da incorruptibilidade. Então, da mesma sorte, o apóstolo Paulo está dizendo, quando o teu corpo se tornar igual à tua alma, o teu espírito, que já são eternos, aí sim
nós teremos o privilégio de poder morar com o nosso Deus eternamente na nova Jerusalém. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. A vida do crente não se resume a este momento, ao presente. A grande tônica dessa carta é a esperança final do apóstolo em relação a ele mesmo e a todos que esperavam ou que amavam a vinda do Senhor. Nós não podemos perder de vista que o céu está logo ali. Como assim, pastor? Como assim, professor? O céu e o inferno está bem próximo de cada um de nós. Vai depender das ações que nós tomarmos, das ações que nós praticarmos. Eu me refiro, por exemplo, a alguém que está vivo aqui e de repente, Adonias, tem um mal súbito. Se ele estiver em Cristo, ele vai para a glória. Mas se ele estiver sem Cristo, infelizmente, o que lhe espera é lago de fogo e enxofre. Por isso, o céu e o lugar de sofrimento está bem próximo de uma vida com Deus ou de uma vida sem Deus. Paulo abraçou um ministério que lhe trouxe intensos sofrimentos e agora o fazia viver desamparado em uma terrível cadeia romana. Se da primeira carta o apóstolo Paulo estava em uma prisão domiciliar, agora de fato Paulo está atrás das grades. Eu sei o que é isso por uma experiência que Deus tem me permitido passar de estar fazendo, presbítero Adonias, o trabalho de evangelização dentro dos cárceres aqui de Salvador. E lá, irmãos, é lugar de muito sofrimento. As pessoas estão privadas, está ali cerceado o direito de ir e vir. Então, não é fácil. A condição de vida não é boa. O local onde se dorme, a forma da higiene pessoal não é a mesma coisa. O apóstolo Paulo agora está privado de toda a sua liberdade, do desejo que tinha de pregar a palavra. Porém, isso não foi impeditivo para que ele não pregasse a palavra. Ele continuava firme no propósito, crendo que o Senhor que lhe convidara para a vida ministerial estava cuidando de tudo. O terceiro subtópico da nossa lição fala sobre conservar a esperança. Paulo nos deixa um exemplo inspirador de como devemos conservar a esperança em Cristo para a vida eterna. E a conservação dessa vida eterna ou dessa esperança é através da leitura da palavra, é através dos louvores. Lembram quando Paulo estava na cidade de Filipos, lá em Atos 16? Mesmo preso, ele e Silas estavam adorando ao Senhor. Quer vencer? Quer avançar na sua vida ministerial? Adora. Ao invés de murmurar, ao invés de criticar, cultua, glorifica ao Senhor. Se você fizer isso, tenha a plena certeza de que Deus que está te vendo estará cuidando de tudo. A esperança que aponta para a cidade que está nos céus não deve ser sufocada por nada. Nós temos uma tendência de sermos levados pelas situações, pelas circunstâncias que nos envolvem e em determinados momentos nós paramos a caminhada, desistimos, principalmente quando as coisas não estão dando certo. Mas a Bíblia nos garante que quem nos chamou, ele vai aperfeiçoar essa chamada. Confia no Senhor, espera nele e continua perseverando. A palavra de Deus já nos garante a vitória. Temos que ter muito cuidado com as teologias importadas pela igreja evangélica brasileira, pois tem difundido uma visão de mundo muito voltada para o presente século. O apóstolo Paulo estava mostrando para o jovem Timóteo que a vida dele não se resumia a essa condição terrena. Aqui é passageiro, aqui é por um momento, breve nós estaremos morando com o Senhor eternamente. A promessa de que Jesus vem buscar a sua igreja, ela é real. A promessa de que Jesus está vindo buscar o seu povo é real.
eu aguardo, e pode ser que seja hoje, pode ser que você não consiga completar o comentário desta lição, e o Senhor volte para buscar a sua igreja. Aleluias! Eu espero ardentemente. Esse deve ser o desejo da igreja, da noiva do Cordeiro. O apóstolo Paulo estava lembrando ao jovem Timóteo que não podia se embaraçar com as coisas desta vida. E você, jovem? E você, professor? Tem deixado que as coisas desta vida te aprisionem? Que você seja engodado pelos sentimentos desta vida? Você pode fazer tudo, mas não se esqueça, nós um dia teremos que comparecer diante de Deus, seja no tribunal de Cristo, seja no juízo final. A diferença é que o tribunal de Cristo é para aqueles que são crentes ou que são servos do Senhor, aqueles que permaneceram na aliança. E o juízo final é para condenar os ímpios. Temas seculares com a ênfase no aqui e agora tem sido substituída pela pregação escatológica de que Jesus breve voltará. Essa pregação, ela tem que ser uma verdade. Jesus está voltando. Todos os sinais apontam para o retorno do Mestre. O avanço da tecnologia, passamos agora pela pandemia, onde criou-se um caos social no mundo inteiro. A medicina não sabia como tratar. Quantos conselhos foram dados de forma errônea? Quantas pessoas morreram por uma falta de tratamento correto para a salvação de vidas? Isso são sinais evidentes de que Jesus está para voltar à sua igreja e não sabemos a que hora, mas precisamos estar vigilantes e atentos. Já a segunda parte da nossa lição, o tema, o amado filho Timóteo. O primeiro subtópico, um tom mais pessoal. O segundo, fortifica-te na graça. E o terceiro subtópico, sofre, pois, comigo. Um tom mais pessoal. O tratamento de amado filho revela o profundo sentimento de Paulo por seu principal cooperador. E no início do nosso comentário, eu já tinha colocado que existem professores, existem líderes, que às vezes têm dificuldade de verbalizar, têm dificuldade de externar o reconhecimento, a gratidão por aquele liderado que tem sido um auxílio, que tem sido um companheiro. Neste caso específico, o apóstolo Paulo está tratando com Timóteo, mostrando o seu carinho, o seu afeto de um dos obreiros que andou muito próximo do apóstolo Paulo. Eu aprendo com o jovem Timóteo que quando estamos no lugar certo, fazendo a coisa certa, o próprio Deus vai se encarregar de direcionar todas as coisas. Você que é professor, você que é líder de jovens, não tenha pressa. O tempo de Deus é bom, é agradável e é perfeito. Nesse ato de agradecimento, onde Paulo externa para o jovem Timóteo o seu amor, o seu afeto, o seu carinho, a gente percebe que o jovem Timóteo fazia aquilo que agradava ao apóstolo Paulo e por essa razão agora recebe esse reconhecimento. O difícil momento que o apóstolo Paulo vivia, o tempo longe de Timóteo e a expectativa de sua morte, produziram em Paulo lembranças singulares e ainda mais afetivas de seu fiel cooperador. Não espere a dificuldade chegar para poder você valorizar quem está te ajudando. Não espere a enfermidade chegar para você valorizar a saúde. Não espere perder o que você tem para reconhecer o quão valioso você tinha e não soube valorizar. Que lição do jovem, do obreiro aprovado, o apóstolo Paulo, para o jovem Timóteo. Eu aprendo que eu preciso apoiar, que eu preciso valorizar e reconhecer aqueles que estão trabalhando comigo.
O segundo subtópico, fortifica-te na graça, percebe-se que nesta carta é a emissão de claros sinais de que o apóstolo Paulo está passando a tocha ministerial para Timóteo. Observe, irmãos, que um grande líder não é aquele que faz tudo sozinho. Um grande líder, Adonias, é aquele que, além de fazer, ensina, instrui, mostra para o liderado como deve se fazer. Jesus é um grande líder porque ele fazia isso. Eu me lembro que quando Jesus chegou na casa de Jairo, ele tirou aqueles homens e mulheres que estavam ali planteando a morte da filha de Jairo, que eram as carpideiras, e ele vai com o pai e a mãe da criança e dá uma ordem para que a morte se afaste daquela criança. Aí eu vi o apóstolo João e Pedro presentes naquele momento, e quando chegamos no livro de Atos, perceba que quando Pedro chega na casa de Dorcas, ele faz questão de ir ao quarto, orar por aquela mulher, para que ela ressuscite. E ele não leva aqueles homens e mulheres que estavam ali chorando. Isso mostra que o apóstolo Pedro aprendeu muito bem com o mestre Jesus. Você que é líder, você que é obreiro, você que é professor, precisa fazer novos líderes. O apóstolo Paulo entendia que estava chegando ao seu final e ele deixa escrito na sua carta de 2 Timóteo capítulo 2, versículo 1 e 2, tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confio a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem. Olha, irmãos, que coisa interessante. O apóstolo Paulo está recomendando o jovem Timóteo a fortificar na graça. E quando eu vejo essa expressão, eu me lembro que há alguém por aí afora dizendo que a graça ela é irrecusável. Não é verdade. A graça não é irrecusável. E é por isso que o apóstolo Paulo diz, fortifica-te na graça. Graça é dom, é favor imerecido. Nós não merecíamos a graça. Deus nos deu. E nós precisamos agarrá-la com todas as nossas forças. A expressão fortifica-te no grego é endinamu e quer dizer crescer em força ou continue a se fortificar. E isso exigiria de Timóteo uma resposta pessoal contínua. Olhando para esse texto, eu lembro dos halterofilistas, aqueles homens que fazem questão de malhar, para que eles adquiram uma estatura ou um corpo que eles considerem perfeito, eles não alcançam isso da noite para o dia. Vai precisar ter toda uma política de vida mudada para que ele alcance os objetivos. Eles vão precisar abrir mão de alguns lazeres, eles não vão poder perder noite, vai ter que ter uma alimentação balanceada, até água específica eles vão precisar ingerir para que eles tenham aqueles corpos que eles consideram corpos bastante bonitos e torneados. E o que nós percebemos aqui na expressão do grego é que o apóstolo Paulo está dizendo para Timóteo que ele ia precisar se esforçar para que alguém cresça ministerialmente, para que alguém cresça na sua liderança, é necessário uma resposta pessoal e contínua. É algo que começa agora e que não vai terminar agora. É necessário um esforço. Crescer com a ajuda de Deus, sempre fortalecido pela graça divina, é que faz toda a diferença. Nós que somos cristãos precisamos entender que o maior crescimento que nós podemos adquirir é o crescimento provocado pela graça, pela palavra de Deus. Não podemos nos apartar. Se fizermos assim, as nossas vidas serão muito bem-sucedidas e o crescimento será notado. O terceiro subtópico da segunda parte da nossa lição, sofre, pois, comigo. A vida cristã é dinâmica e cheia de vitórias,
mas é também um chamado ao sofrimento. Quem não entendeu que a vida ministerial vai lhe impor esses sofrimentos, a pessoa não consegue suportar. Eu vi um testemunho de um pastor que foi fazer missões no continente africano, e ele contava que muitos pastores foram e retornaram, porque não aguentaram as perseguições, as enfermidades, os levantes do adversário, recuaram no meio do caminho. Esses sofrimentos vão existir, as afrontas, os levantes do adversário. Porém, se temos a chamada, a convicção dela, creia que Deus estará pelejando em seu favor. Não importa o que você está passando agora, o que você está vivendo neste momento, Deus está pelejando por ti. O meu desejo é que esta aula te edifique, te faça relembrar de uma chamada que Deus fez e que essa chamada permanece de pé. Paulo disse a Timóteo: todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Há perseguições que são visíveis, existem também as perseguições que são veladas, mas eu gostaria de te lembrar que Deus tem visto todas elas e Deus estará julgando você ante os teus adversários, aqueles que te perseguem. Por quê? Lembre-se, quem eles querem atacar, de fato, não é você, é a obra de Deus. Mas como Deus nos chamou, Ele vai garantir. Persiste, permanece firme, Deus está contigo. Confrontar o sistema mundano com atitudes individuais de amor, pureza, justiça e honestidade é um desafio diário para todo cristão. A cosmovisão mundana que hoje está imperando no mundo, essa cosmovisão do politicamente correto, tem levado muitos crentes a naufragar na fé, porque eles querem agradar o mundo, e eu não posso agradar o mundo e agradar a Deus ao mesmo tempo. Ou eu agrado a um, ou eu agrado a outro. Portanto, meu amado, se você se comportar como o jovem obreiro Timóteo estava sendo orientado, confrontação do mundo, com atitudes de amor, de pureza, de justiça e honestidade. Esta palavra tem sido um grande diferencial na vida de um líder. Um líder desonesto ou um crente desonesto não tem coisa pior. Portanto, vigiemos e andemos de acordo com o padrão estabelecido pela palavra de Deus. Paulo anima Timóteo a compartilhar de suas aflições. Sofre, pois, comigo como um bom soldado de Cristo. Olha só, quando a gente está trabalhando no reino, e eu tenho sempre essa preocupação, quando eu vejo alguém sofrendo, e às vezes o sofrimento não é um sofrimento por uma enfermidade, é um sofrimento por uma calúnia. Paulo, por exemplo, foi um homem que foi muito caluniado. Sim, muito caluniado. E Paulo orienta ao jovem obreiro Timóteo a compartilhar não só o sofrimento por enfermidades físicas, mas também o sofrimento de ordem moral. Paulo estava dizendo para o jovem obreiro: sofre, pois, comigo como bom soldado de Cristo. Observa o quanto os soldados sofrem para atingirem a estatura de bons oficiais. Como o treinamento é um treinamento extenuante, como o treinamento é um treinamento que traz dor, mas aqueles que conseguem passar por esse treinamento, depois se tornam oficiais e há um reconhecimento. Você que é cristão, você que é servo de Deus, nós que estamos na liderança, não podemos perder de vista que essas aflições que passamos, elas estão atestando a chamada que Deus nos fez. Estamos indo para a terceira parte da nossa lição. E nós queremos, Adonias, agora mandar um abraço para os nossos irmãos, os nossos companheiros
É o momento também de tomar aquele cafezinho abençoado, né, Adonias? Para dar um tempo para que os nossos irmãos possam descansar um pouco aí, se levantar um pouco da cadeira. Eu quero mandar um alô aqui especial e um abraço para os nossos amigos que estão na Rádio Vox 105.9, Valmir Júnior, esse grande locutor, Gesiel, que amigo Gesiel. Deus abençoe Gesiel, Deus abençoe a toda essa equipe. Quem mais, Onês? Da rádio? Temos Gesiel, Ulisses Menezes, Deus abençoe. Deus abençoe também a Mônica Costa, essa equipe top de excelência. E pastor Arilson, né? Que é o nosso diretor da Rádio Vox 105.9. E se você ainda não tem também um aplicativo no seu celular da Rádios Net, baixe esse aplicativo e põe lá para estar ouvindo a Rádio Vox, essa rádio que é bênção no lar. Deus abençoe também a nossa irmã Alda, a doutora Alda, que faz um programa excelente, uma médica no seu lar. Quanta experiência, quanta bagagem essa mulher tem. Deus abençoe grandemente, tá? Deus abençoe a todos os professores aqui do nosso estado, aqueles que estão nos assistindo, que estão participando. Cadê a Adonias? Pronto, olha aí. Que maravilha. Tem até coração, Jesus. O negócio aqui tá bom, viu? Ai, pastor Cleovaldo, não é só o senhor que tem não, viu? Esse aqui é o que, Adonias? Café com leite expresso. Café com leite botou açúcar, Adonias? Coloquei, não tem não. Foi? Rapaz, tá sem açúcar, varão. Vigia. Mexe direito aí que tem. Não chegou não? Tá chegando, tá chegando. Que maravilha. Aqui, ó. Agora chegou, Adonias. Chegou? Não quer mesmo? Vai sumar um pouquinho, vá. Pronto. Meus irmãos, eu quero também mandar um abraço para a UFMADEB, para os nossos irmãos, filhos de pastores da nossa convenção aqui do estado da Bahia. E lembrando que no final do ano estaremos novamente reunidos aqui na nossa AGO. Você que é filho de pastor, não pode ficar de fora. Deus te abençoe grandemente, tá bom? Que bênção, Adonias. Vamos então retornar para a terceira e última parte da nossa lição. Tempos trabalhosos. Primeiro subtópico, últimos dias. Haverá homens e, por fim, destes afasta-te. Últimos dias. A expressão últimos dias aparece no Novo Testamento como uma era cristã na sua totalidade. Pedro cita últimos dias em Atos 2,17. E é isso que nós estamos vivendo. Os últimos dias da Igreja de Cristo nessa terra. São os dias em que o nosso adversário, que já sabe que tem uma sentença estabelecida, lago de fogo e enxofre, não quer ir só. Então, portanto, ele está lutando para levar mais adeptos com ele. E, de fato, esses últimos dias têm sido muito trabalhosos. E, nesse caso da expressão últimos dias, o Novo Testamento, né, a Bíblia de Estudo Pentecostal, ela aponta como sendo a era cristã na sua totalidade, desde o momento em que Cristo veio a esta terra para implantar o período chamado período da igreja, ou dispensação da graça. Há textos, contudo, que indicam se tratar dos tempos do fim, os dias que antecedem a volta de Cristo. Mas nós não temos como dissociar. De fato, estamos vivendo os últimos momentos da Igreja de Cristo aqui nessa terra. Estamos vivendo os dias dos fins. As crianças estão sendo erotizadas. E, além disso, em algumas, onde os pedófilos têm cada vez mais avançado, e nós, como Igreja de Cristo, precisamos estar atentos, porque os dias são degradantes. E se não tivermos esta percepção, podemos perder a nossa salvação. Os dias de Paulo e Timóteo já eram difíceis, mas dias ainda mais trabalhosos estavam por vir. Eu hoje considero que ser pastor nos dias atuais são muito mais difíceis do que há 30, 40, 50 anos atrás. Por quê? Porque a cosmovisão que tem avançado nesta humanidade, ela, em certos momentos, tem chegado à igreja. E nós que somos servos do Senhor precisamos estar vigilantes. Haverá homens
Segundo o subtópico da terceira parte, Paulo era bem consciente de que a origem do problema da humanidade não era estrutural ou coletiva, mas individual. Exatamente. Assim como um corpo, quando uma parte se deteriora, a mesma coisa nós temos na humanidade. O problema não está na humanidade. O problema está em alguns homens e mulheres que estão doentes. E essa doença tem se alastrado. É como a levedura que faz mal a toda a massa. Então, Paulo entendia que o problema não era a humanidade, não era a estrutura coletiva, mas sim a individualidade das pessoas. Os tempos trabalhosos são uma consequência da perversão pessoal. Hoje nós temos tantas pessoas pervertidas da sua origem, que perderam o caráter, que perderam a imagem de Deus, a imagem da postura, dos atributos morais de Deus. Vivemos em nossos dias egoísmo, pessoas que são amantes de si mesmo, que pensam só em si, um materialismo, são pessoas avarentas, as pessoas que querem tudo para si, arrogância, pessoas que são presunçosas, que são soberbas, e se tem algo que desagrada a Deus, é um coração altivo, é um coração soberbo, rebeldia. Quantas pessoas são desobedientes a pais e mães, não fazem aquilo que a Bíblia recomenda? Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa para que te vá bem e viva muitos anos sobre a terra. Desprezam os valores familiares, sem afeto natural, filhos que não respeitam os pais, pais que não apoiam os filhos, pais que não cuidam dos filhos, deixam a desejar em uma tarefa que foi Deus, o próprio Deus, que instituiu para os pais. Hostilidade, calúnia, crueldade, ódio ao bem e apego ao mal, busca desenfreada de prazeres, o sentimento hedonismo, essa cosmovisão diabólica, onde para alguns o que importa é o prazer, e não importa se esse prazer é com homem, é com mulher, é com animal, é com objetos, não importa. Que Deus nos guarde, que Deus tenha misericórdia da nossa geração. O terceiro subtópico da terceira e última parte, olha a recomendação do apóstolo Paulo. Destes, afasta-te. Nossa convivência comum serve para que as pessoas testemunhem a obra de Deus em nós e possa desejar a mesma transformação e graça para viver liberto do pecado. Deus nos chamou para sermos luz, exemplo, referência. Eu me lembro que quando o jovem Daniel foi lançado à cova dos leões, o rei diz assim: Daniel, como você costumeiramente faz, interceda ao teu Deus. O testemunho que Daniel tinha diante da sociedade é de alguém que orava costumeiramente. Se nós nos comportarmos dessa forma, há uma tendência de que as pessoas sejam atraídas, que elas sigam os nossos passos. Porém, se nós percebemos que o meio em que estamos é um meio que não vai nos proporcionar esse crescimento espiritual, essa comunhão com Deus, a recomendação do apóstolo Paulo é: destes, afasta-te. Nós que temos a mente de Cristo, precisamos transformar o meio em que nós estamos inseridos. Em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 5, Paulo trata daqueles que buscam encobrir suas iniquidades com aparência de piedade. Fala-se em Deus, mas vive-se de acordo com os próprios desejos. Cuidado com as falsas piedades. Pessoas que são maus nos seus intentos, nos seus pensamentos, mas procuram mostrar uma piedade que na verdade é para encobrir as transgressões. Eu tenho visto um grupo de homens e mulheres que têm se apresentado agora na sociedade reivindicando direitos, e eles agem de forma tão piedosa e que me parece que é para compensar o pecado e a vida de transgressão que eles têm vivido. Temos que ter cuidados e que Deus nos ajude a nos livrarmos dessa aparência de piedade, porque
Em certo sentido, elas estão tentando encobrir as transgressões. E a Bíblia nos recomenda que, se confessarmos, Deus é fiel e justo para nos fazer prosperar. É a negação da eficácia da piedade, isto é, do poder do Evangelho. Nesse caso de extrema hipocrisia, a recomendação bíblica é: afasta-te. Quem eram os hipócritas? Lá na cultura grega, eram homens e mulheres que se travestiam, que se vestiam de vestimenta para representar uma figura que não lhes era cabida. E é isso que acontece. O hipócrita, na frente é uma coisa, porém por trás, as suas ações, a sua postura, são ações e postura de quem não tem o temor de Deus. Que Deus nos guarde, que Deus nos ajude e que a gente siga essas recomendações. A conclusão da nossa lição: amadurecido na fé e próximo de sua morte, Paulo precisava conscientizar seu jovem cooperador da realidade da vida cristã e dos desafios da vida ministerial. Que Deus nos abençoe. Chegamos ao final de mais um comentário da nossa lição e, se o Senhor não voltar, semana que vem estaremos aqui pela SEADEB TV Oficial para mais um comentário. Desejo que esta aula seja edificante e abençoadora para a tua vida. Ficamos por aqui. Deus te abençoe. SEADEB TV, uma herança de fé para você.